Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, eu estou um pouco ausente aqui do canal, não é? Mas eu estou bem, é porque eu estou ocupado namorando um cadinho, né, gente? Que eu também sou filho de Deus, mas eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho para vocês não sentirem tanto a minha falta. Eu preparei uma capinha aqui sobre um assunto que estourou essa semana e eu vou abordar aqui nesse vídeo, que é sogro e genro na boca do povo. Eu já vou falar sobre esse assunto. Mentira tem perna curta e vocês já vão entender por conta dos relatos curtos que eu selecionei aqui. A mentira em algum momento é descoberta. Sempre é assim, com algumas exceções. O outro título, outros casos de traição. Bom, esse caso que repercutiu aí na mídia, na sociedade brasileira, eu vou falar no finalzinho desse vídeo aqui. Bom, o primeiro caso que eu selecionei aqui, a esposa tem 43 anos e o marido 52 anos. Mas no passado, a esposa, na época, tinha 18 anos e o marido, naquela época, 27. E a situação é a seguinte: ela foi almoçar com um colega, na época que ela tinha 18 anos, um colega de trabalho que tinha 40 anos. Trabalhavam juntos, além de serem vizinhos, mas o detalhe é que ela mesma conta esse relato. Ela diz que o vizinho é baixinho, gordinho, esquisito, não tem nada a ver com o marido dela, que é forte, musculoso, alto. Só que ela estava carente, se sentindo carente. Então esse vizinho foi até a casa dela e os dois ficaram juntos e bateram virilha, para variar, não é? Só que essa história seguiu, esses vizinhos acabaram se mudando algum tempo depois. Ela continuou a vida dela, né? Teve um filho com esse marido dela. Anos depois, 25 anos depois, o filho descobriu por um exame desses de kits de DNA que ele não era filho do pai dele. Aí deu um merdelê do caramba. Ela tentou se explicar, dizendo que foi uma única vez, mas o marido não aceitava a traição. Para vocês terem uma ideia, tem tanto tempo isso, que o verdadeiro pai do rapaz já havia até falecido, porque na época ele tinha 40 anos e a moça do relato tinha 18 anos na época. E infelizmente lá o garanhão, o quarentão, né, já havia falecido. Então lembre que esse título de Mentira tem perna curta serve para vários relatos que eu conto aqui. Em algum momento vai ser descoberto, de alguma forma ou de outra. Essa outra aqui, que eu vou contar para vocês rapidinho, é uma onde eu digo que você tem que ter atenção em quem vai para sua casa, principalmente se já for ex do seu marido ou da sua esposa. Nesse caso aqui, a esposa estava trabalhando em casa naquela época da pandemia, não é? E ela estava trabalhando junta de um ex-namorado dela. O marido, desconfiado, colocou câmeras pela casa. Ele sempre percebia que quando ele chegava, eles estavam estranhos. Então ele colocou essas câmeras na casa dele, não era contra a lei, a casa era dele realmente, e ele acabou pegando no flagra ela com esse ex-namorado dela. Depois de muitas conversas, ela alegou que vinha mantendo um caso com esse ex há bastante tempo. Mais um caso onde a mentira tem perna curta, não é? Esse outro caso aqui eu já contei um bem parecido com esse. Eu peço para vocês terem atenção nos relacionamentos de vocês. Nesse caso aqui, a esposa de 15 anos de casamento, com 3 filhos, só que o marido descobriu que o filho mais velho que é filho dele, porque os outros 2 são filhos do amante da esposa dele, que
já tem um caso com ela de 20 anos. Ou seja, outro caso, mais uma vez, de uma mulher casada que tinha um amante há mais tempo do que o marido. Eu tô achando que esse negócio virou moda, porque tem muitos casos parecidos com esse daqui, né? Tanto com relacionamentos onde o homem tem uma amante de anos, ou as mulheres que têm algum amante de anos bem mais tempo do que o relacionamento com o marido. Tem muitos casos assim. O quarto relato aqui que eu vou falar para vocês é da esposa que ela arrumou um novo emprego e essas colegas começaram a levar ela para festas regadas a substâncias entorpecentes ilícitas. E ela acabou se viciando e para pagar o vício, ela começou a vender o corpo dela para vários colegas de trabalho e outros caras que elas achavam na balada para bancar os vícios que elas tinham. Olha só, essa esposa ela arruinou o casamento dela porque o marido descobriu tudo, ela foi parar no hospital, foi internada, ela foi espancada por um dos caras. Eles tinham 3 filhos, os 3 filhos ficaram com o pai. Ela até hoje implora por perdão e vive em clínicas de recuperação. Ela acabou com a vida dela e com a vida da família dela por conta de ouvir amigos, entre aspas, né, ou amigas, levando para o caminho inadequado, para o caminho errado. Então tenha muito cuidado com quem você se relaciona, com quem você escuta os conselhos. Esse outro caso aqui foi uma notícia que eu vi e eu fiquei muito chocado. A esposa matou o filho de 8 anos porque o garoto pegou ela com o avô dele, batendo virilha. Essa notícia não ficou muito clara para mim se foi com o pai dela ou com o pai do marido dela. Mas foi descoberto, a polícia teve que se envolver para investigar o caso do assassinato do garoto e a própria polícia descobriu o motivo. Ela tirou a vida do próprio filho para esconder a traição dela. Pode chamar uma mulher dessa de mãe? É algo chocante, não é? Mas o mundo está cada vez pior. Cada vez acontecem mais coisas desse tipo. O outro caso aqui é o de uma esposa casada há 14 anos e ela era irmã do melhor amigo dele. Só que esse melhor amigo era contra o casamento, porque ele conhecia a irmã, ele sabia que a irmã não era boa pessoa. E ele sempre falava isso para o amigo dele. E esse marido da história é um advogado renomado. Ela trabalhando começou a sair com colegas de trabalho e voltar para casa com chupões espalhados pelo corpo. O marido percebeu, contratou detetives, investigou e descobriu tudo que ela vinha fazendo, não é? Traindo ele com vários colegas de trabalho. Ele, como um bom advogado, tomou tudo dela, ela perdeu tudo que tinha. Ele ficou responsável pela criança que eles tinham, não é? E ela, firme e forte, continua na vida que ela decidiu escolher. E ela insiste em dizer que está certa, que ela tem que fazer isso mesmo, aproveitar a vida. Caminho que segue. E ele seguiu a vida dele também, arrumou uma namorada, uma garota legal, que aceitou bem o filho dele e vivem como uma família feliz. Ela foi excomungada pela família, né? A família rejeitou as atitudes dela e se afastaram, né? Mas a gente tem que entender uma coisa: tudo que a gente faz tem consequências e a gente tem que enfrentá-las. Simples assim. O último caso aqui, antes de eu falar desse caso famoso na mídia atualmente, é esse daqui que a esposa, em Noite das Amigas, ficou com um ficante da amiga dela, só que ela disse para o marido que eles não fizeram nada. E ele acreditou. É um rapaz, digamos assim, manso, não é? Ele acreditou. Só que eles se encontraram num supermercado com esse cara. Só que o cara, vocês não vão acreditar, baixinho, gordinho, todo desajeitado.
Olha só, e o marido atleta, musculoso. Olha bem o que eu estou falando para vocês. Aí a mulher ficou com vergonha, né? Tá vendo o cara ali. Ela se afastou um pouco, mas o marido chegou nesse cara e pressionou ele. E o cara, né, com medo de apanhar, contou tudo que eles fizeram. E ele descobriu que eles fizeram, bateram virilha mesmo. E ele se separou da mulher dele, seguindo a vida dele, não é? Longe de uma pessoa que faz um negócio desse, não é? Uma pessoa que faz um negócio desse tem um caráter duvidoso e não ama. É simples, isso aí não tem o que falar. Mesmo que outras pessoas falem o contrário ou discordem do que eu estou falando, mas não existe amor em situações de traição. Bom, esse caso que está aí na internet, na mídia, vários vídeos que estão circulando, graças a Deus que eu não vi os vídeos que estão falando aí de cenas em um motel, ainda bem que eu não vi, mas é o seguinte, eu vi um que me mandaram pelo Insta, que era um homem de idade colocando fogo em um automóvel, foi isso que eu vi. E o que me chamou bastante atenção foi que esse senhor gritou algumas palavras que eu vou tentar repetir para vocês aqui, trocando o significado de algumas. Ele gritando assim, ele colocou fogo no carro e gritando para o genro dele. Eu chupei o seu brioco. Desculpa. Cara, isso marcou demais. Foi mal. Eu não consegui me controlar. Veja bem. Ele falou outra palavra, né? Todo mundo na rua vendo aquela situação, ele disse que chupou o brioco do cara lá. Aí disseram inicialmente que foi a esposa, filha desse senhor, não é? Que descobriu a traição e divulgou os vídeos deles no motel, do sogro e do genro. Só que a notícia não é bem essa que eu fiquei sabendo depois. A notícia é a seguinte... foi o próprio sogro que jogou esses vídeos na internet porque o genro queria terminar o relacionamento deles, porque o sogro estava apaixonado pelo genro. Olha essa, o sogro apaixonado pelo genro. E o genro resolveu terminar o relacionamento deles. Só que estão dizendo também que esse rapaz, o genro, ele estava preso recentemente, era presidiário, e não estava conseguindo emprego depois que saiu da prisão. Aí ele conversou com a esposa e ela concordou em ele fazer programas para ganhar dinheiro para se sustentarem. Só que ele não contou para ela que ele ia fazer programa com o próprio sogro, não é? Eu acho que não falou, e o sogro se apaixonou e deu esse merdelê todo. E detalhe, estão dizendo também que esses dias a esposa, ela tirou a vida de uma mulher trans. É uma notícia triste. Misturando tudo isso daí, eu acho que não tem ninguém normal nessa situação. Até falaram que o rapaz é a vítima. Eu acho que ele procurou, né? Ele não poderia ter feito isso daí, não é? Fazer programa e ainda com o sogro. Parece que o sogro faliu, dando carro a ele de presente, dando tudo a ele. Se apaixonou mesmo, né? O sogro gosta de lamber certas partes, né? E tratou o genro como mulher, não é? É um negócio complicado. Como eu disse inicialmente nesse vídeo aqui, as coisas estão complicadas e parece que tudo o que está acontecendo foi avisado na Bíblia. É a sensação que eu tenho. O final dos tempos. Eu peço desculpas aí pela minha ausência, mas vou ver se eu consigo botar mais vídeos aqui para vocês. Aqui agradeço muito a todos que deixam comentários. Se você puder, inscreva-se para nos ajudar aqui no nosso canal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.